Boa noite, seja muito bem-vindo à nova série Profecias de Daniel. Todos os domingos estaremos aqui expondo, o livro de Daniel e tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós, né? Nós vamos iniciar então esse programa cantando o hino de número 294, nosso cenário, não eu, mas Cristo. Louvemos ao Senhor. Seja sempre honrado, não eu, mas Cristo quero revelar. Não eu, mas Cristo em tudo quanto eu faça. Não eu, mas Cristo em todo meu pensar. Tão só Jesus conforta-me nas mágoas, tão só Jesus o pranto a me enxugar, tão só Jesus alívio das minhas cargas, tão só Jesus o medo a dissipar, tão só Jesus, não mais falar ocioso, tão só Jesus, não mais queixo-me vão, tão só Jesus, não mais qualquer vaidade, tão só Jesus em uma presunção. Não eu, mas Cristo a me suprir as faltas. Não eu, mas Cristo a dar vigor sem fim. Tão só Jesus ao corpo, espírito e alma. Tão só Jesus eternamente enfim. Amém? Cristo deve ser o primeiro lugar da nossa vida, né? É Ele que deve comandar o nosso viver. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, nossa gratidão por esse momento tão especial de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor esteja conosco em nome de Jesus. Amém? Como nós fazíamos nos programas anteriores, né? Quando nós apresentamos aí as 28 doutrinas da Igreja Adventista, nós tínhamos então esse momento especial que era o momento da saúde. E nós queremos continuar, né, porque aqueles que assistiam gostavam muito desse momento. Então, vamos assistir mais um vídeo sobre a nossa, como nós podemos, né, ter uma saúde melhor e falar, logicamente, né, por profissionais da área. Imagine que há um relógio dentro do seu corpo, determinando o momento em que você dorme, acorda, produz e libera hormônios, sente fome. O ritmo circadiano, que representa um período de 24 horas, rege esse nosso reloginho biológico. Como todo relógio, nosso relógio interno também deve funcionar perfeitamente, segundo após segundo. Porém, esse relógio pode ficar totalmente desregulado por conta dos nossos hábitos de vida. A mania de ficar acordado até altas horas da noite ou madrugada dentro é um indício de que o reloginho do corpo não está funcionando direito. E quem fica de vigília na hora em que deveria estar dormindo pode nem perceber que está vivendo um pesadelo. Alguns hormônios que são liberados somente no sono não são liberados durante o dia, somente durante a noite. Ou seja, essa pessoa tem algumas deficiências
pelo fato do sono ser em horário diferente. Viver com hora marcada. Assim é a nossa vida desse lado de fora, mas do lado de dentro, as cobranças para que os horários sejam cumpridos são maiores ainda. Diferentes partes do organismo atuam em diferentes horários, como se cada um tivesse uma prevalência para trabalhar. Por exemplo, o cortisol é um hormônio que é liberado entre as 6 e as 8 horas da manhã. Se você não tem um sono bom, geralmente você tem níveis de cortisol menor. O hormônio do crescimento, que nós chamamos de GH, geralmente é liberado nas primeiras horas do sono. Ou seja, o ritmo circadiano é muito importante, porque ele rege o nosso organismo. Falta de tempo. Esse é o argumento que muitos apresentam para justificar a falta de rotina. Mas esse estilo de vida meio maluco que adotamos vai trazer com o tempo consequências que nós não estamos esperando. As pessoas estão tendo cada dia menos tempo para dormir. E isso sim está afetando o seu trabalho, está afetando a sua memória, está afetando o seu raciocínio, estão sendo gerados problemas de relacionamento com os cônjuges, com os filhos, porque as pessoas não estão dormindo bem, não estão recebendo todos os hormônios que deveriam ser liberados nos horários normais. Para quem está com o reloginho interno todo alterado, ainda dá tempo de acertar os ponteiros. Você que dorme durante o dia, fica alguns dias sem dormir e à noite você vai ficar com sono, rapidinho. Tente deitar às 10 horas ou um pouquinho antes. Tente dormir das 10 horas, pelo menos às 6 horas da manhã. É muito importante. Você vai ver que a sua qualidade de vida vai ser outra. Muito bem, mais uma dica aí importante, né? Como nós devemos realmente cuidar do nosso sono. Ele deve ser sempre reparador, né? Muito bem, nós vamos dar início então a esta série, né? As profecias de Daniel. Então, todos os domingos teremos aí algumas porções, né, do livro de Daniel e vamos estudar, vamos entender. E uma coisa muito importante, nós vamos extrair os comentários da Bíblia Andrews, né, que é a nossa interpretação adventista. Nós vamos retirar também do comentário bíblico adventista, o nome já está dizendo, né, a nossa interpretação. Então, não tenha medo quanto à questão de interpretação do nosso estudo, porque eles vão ser baseados naquilo que a Igreja Adventista Sétimo Dia entende como verdadeiro e aquilo que ela prega e ensina. Bom, então vamos orar nesse instante, pedindo a Deus, né, para que Ele nos oriente nesse momento especial. Bom Deus, bom Pai, iremos abrir agora a Tua Palavra, especialmente nesse livro, um livro maravilhoso, um livro profético, dado pelo Senhor para que pudéssemos entender a Tua Palavra, principalmente os acontecimentos para o fim desse mundo. Que a Tua graça esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então, queridos, estudar aí nesta noite o capítulo 1, né, de Daniel. Então gostaria que você agora tomasse aí a sua Bíblia, né? Tomasse aí um caderninho de anotação, acho que é importante, o seu tablet, né? E vamos, de verso em verso, analisar esse capítulo 1 de Daniel. Nos diz aí, então, que, primeiro, né? O nome Daniel, ele quer dizer Deus é meu juiz. E tem mais uma outra curiosidade, né? Quando Daniel escreveu esse livro, ele teve que escrever em 2 línguas, a língua hebraica e a língua aramaica. E por que ele teve que escrever no aramaico?
porque ele também esteve presente, né, no reino dos Medos e Persas. E no reino dos Medos e Persas era obrigatório que qualquer documento oficial escrito deveria ser escrito na língua aramaica. Então, só para você ter ideia, foi escrito no livro no hebraico, né, aí do capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 3. Depois nós temos a continuidade aí no aramaico, né? Então nos diz aí a palavra de Deus, tome agora a sua Bíblia, né? Que no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Interessante, queridos, que aí nos diz que no ano 600 de Cristo, antes de Cristo, né? 605 antes de Cristo, o pai de Nabucodonosor, que se chamava Nabopolassar, ele morreu em julho ou no início de agosto do ano 605. Portanto, Daniel provavelmente, né, ele foi levado cativo quando Nabucodonosor ainda era o príncipe regente, né? Então, o seu reinado oficial começou, né, ali, provavelmente, né, na primavera de 604 a.C., né, no quarto ano do rei Jeoaquim. Então, a data, conforme o sincronismo bíblico, é de 605 a.C. Agora, tem um fato interessante desse rei Jeoaquim, né? Quando o pai dele morreu, lá em Megido, o grande rei Josias, o povo colocou então para reinar no seu lugar o seu quarto filho, que chamava-se Joacás. Só que esse camarada, ele reinou 3 anos ali em Jerusalém, e aí Neco, que era rei do Egito, o depôs e colocou então o seu irmão, que se chamava Eliaquim, né? Eliaquim quer dizer, meu Deus se levanta. Mas quando Neto, né, o rei do Neco, o rei do Egito, ele depôs Joacás e aí colocou aí o Eliaquim, ele também mudou o nome dele, né? Ele mudou então para Jeoaquim, como nós encontramos aí no capítulo 1 e já no verso 2, né? O Jeoaquim. Joaquim quer dizer então, Iavé se levanta. E esse Joaquim, ele foi forçado a pagar pesados tributos aí para o faraó, né, egípcio Neco, tá? Então, aí uma curiosidade desse rei, que infelizmente não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Josias, o seu pai, havia feito. E aqui nos diz, né, que o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Interessante, queridos irmãos, de que o rei Ezequias, anos antes, ele havia cometido de uma grave enfermidade de morte, inclusive citada pelo profeta Isaías, né? E a gente conhece toda a história. Ele chorou, ele orou, né, Ezequias, pediu a Deus mais tempo, mais vida e assim por diante. E Deus lhe concedeu mais 15 anos, né? E o sinal é que o relógio de Acás, né, retrocederia 10 graus. E isso aconteceu. Então, os estudiosos da Babilônia, quando viram aquilo, né, os astrônomos da época, eles ficaram assim, assustados, e souberam, né, dessa história. Que o Deus de Israel havia dado um sinal para Ezequias que o relógio retrocederia 10 graus. E eles foram lá. E a gente conhece a história, né, que ao invés de Ezequias
proclamar a Deus, mostrar a Deus para eles, ele mostrou as riquezas de Jerusalém. Mal sabia ele que essas riquezas de Jerusalém seriam um dia levadas pelo povo da Babilônia. E isso aconteceu, né? Quando ocorreu esse momento aí. E é interessante também que, falando de Nabucodonosor, o comentário adventista, ele nos diz que Nabucodonosor, ele foi enviado pelo seu pai, o Nabopolassar, para conter, né, alguns pequenos levantes, né, que aconteceram ali, por exemplo, no Egito, na Cilícia e também na Cilicíria. E ele, depois de completar essa missão, né, estando ainda no oeste, ele soube da morte de Nabopolassar, o seu pai. E aí ele deixou os cativos com os seus generais e ele voltou às pressas para Babilônia, com medo de alguém, né, usurpar o seu trono, já que o pai havia falecido. Então, é provável que Daniel e seus companheiros, eles estiveram aí nas mãos desses generais, né, nesse período aí de, vamos dizer, de transição, né, que houve entre o reinado de Nabopolassar e Nabucodonosor. Agora no verso 3 diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Verso 4: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então aqui havia algumas regras para que esses jovens cativos continuassem nessa instrução, agora babilônica, a fim de que pudessem assistir diante do rei. Então, nós vimos aqui que esses jovens deveriam ter todas essas atribuições. E uma delas era, então, que eles se alimentassem agora, né, das finas iguarias que o rei comia, e isso acontecesse, então, por 3 anos. E aí a Bíblia nos diz, né, que entre eles se achava dos filhos de Judá, aí no verso 6, Daniel, né, Ananias, Misael e Azarias. E aí estão, né, os nomes desses jovens que eram hebreus, né, e logicamente eles tinham aí o seu nome hebreu, e logicamente com um significado, né, maravilhoso. Por exemplo, Ananias, Javé é gracioso. Misael, que pertence a Deus. Azarias, aquele que pertence a Deus. Então, eles tinham esses nomes, né? E agora nos diz então a palavra de Deus, continuando aí o nosso estudo, que Daniel, aí no verso 7, né? O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, exatamente para que eles pudessem adentrar, né, a cultura babilônica. E aqui vem uma coisa muito importante. Nós não gerenciamos princípios. Princípios são feitos para serem seguidos estritamente. E às vezes, para sermos ou não termos problemas, né, com o mundo, com as pessoas, a gente entra na cultura deles.
E isso é algo que vem desde sempre. Não foi diferente lá na corte babilônica. Eles colocaram outros nomes com significados especiais para que esses envolvidos pudessem então dizer: eu recebi um novo nome, estou sendo aqui aclamado com uma nova identidade. Então nos diz aí que o chefe dos eunucos depôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar. Bel era o deus de suma importância ali no reinado da Babilônia. Ananias, ele mudou para Sadraque, né? Misael, ele mudou para Mesaque, e Azarias para Abdenego. Então, agora esses jovens ficaram conhecidos por esses novos nomes e com significados idólatras. Estou pensando, né? Como é que ficou o coração desses jovens que eram tementes a Deus e que queriam realmente fazer a vontade de Deus, né? Será que eles gostaram disso, né? Que coisa passava na cabeça deles ao verem, né? Todos os momentos em que eles estiveram na presença de Deus lá em Judá, e agora tendo, né, que ter o seu nome trocado. Poderiam eles pensarem assim, né? Tudo bem, estamos num país estrangeiro, somos cativos aqui. Se Deus realmente nos amasse de verdade, Ele teria nos dado a oportunidade de escaparmos desse cativeiro, mas Ele não fez. Então, deixa para lá. Deixa. E muitas vezes, quando as coisas acontecem assim de uma forma que nos deixa, né, chateados, tristes, a gente já culpa a Deus, né, e já diz: deixa para lá. Se é assim, então deixa para lá. Será? Será que esse deve ser, né, o nosso jeito de solucionar as coisas quando elas não estão tão bem? Então, agora no verso 8, olha que interessante. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. É interessante, amados irmãos, que Daniel havia se decidido a permanecer leal ao Senhor. Por isso, não podia se misturar a essa cultura babilônica. Sabe o que mais hoje nós encontramos? É as pessoas se misturando com o mundo. Um pé na igreja e outro no mundo. É o famoso cristão Raimundo, né? Pé na igreja, outro no mundo. Interessante aqui que o comentário da Bíblia Andrews nos diz que, né, um exemplo disso era a recusa em comer carne de espécies animais considerados imundos, segundo Levíticos 11, né? E é provável que houvesse outros problemas com a alimentação babilônica. Possivelmente, os animais abatidos sem o sangue ser drenado de maneira apropriada. E, além disso, as comidas e bebidas podiam ser oferecidas também a ídolos. Então, tudo isso fez com que Daniel e os seus companheiros tomassem uma resolução. E eu gosto dessa palavra, né? Resolveu Daniel firmemente. Queridos, nós deveremos ser firmes quando as coisas vierem de uma forma errada, de uma forma contrária daquilo que a Bíblia diz. Nós deveremos ser firmes. Firmes no amor, mas firmes. E aqui nos diz que, ora, Deus concedeu, o verbo hebraico aí, Natan, né? Concedeu. Olha que interessante, amados. Por que
que é interessante isso? Esse concedeu, né? Esse Natã. Por que é importante? Porque, veja, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Pela forma como Daniel creu no poder de Deus e sabia que fazendo a vontade de Deus, Deus o ajudaria, ele concedeu, então, o privilégio, né, da parte do chefe dos eunucos. E ele chegou, então, nos diz aí no verso 10, disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo, né? Tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Como se aquelas comidas fossem, ou resultariam, né, em corpos mais robustos, mais fortes. Esse era o pensamento deles, mas não o pensamento de Daniel e seus companheiros. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. E aí no verso 11, então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha aí, verso 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Fico pensando, amados irmãos, 10 dias é muito pouco tempo para se fazer uma dieta como eles gostariam de fazer e assim mesmo se mostrarem mais fortes, mais robustos, mais inteligentes do que os demais. 10 dias é muito pouco, é muita fé. É colocar-se realmente diante da mão do Senhor, nos braços do Senhor e dizer: Senhor, é o Senhor que vai operar o milagre. Experimenta, peço, os teus servos 10 dias, e que se não deem legumes a comer e água a beber. E é interessante, amados, aí, né? Mais uma vez, essa palavra zeruim, legumes, também nós podemos colocar aí como tâmaras, né? E a alimentação vegetariana evitaria todos os problemas religiosos que haviam ali, lembram? Que nós citamos aí, inclusive carnes sacrificadas aos ídolos, também seria perceptivelmente mais saudável. Por isso Daniel e seus amigos receberam, né, a ordem, né, para então seguirem com esse tipo de alimentação. Mas, como eu vos disse, né, a Bíblia diz apenas por 10 dias. E aí nos diz que ele atendeu e experimentou os 10 dias. Né? No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Isso só foi um milagre de Deus. Como isso poderia acontecer em 10 dias? Foi um milagre de Deus. Deus estava atuando na vida daqueles jovens porque eles foram fiéis. E todos que forem fiéis a Deus, Deus de uma forma ou de outra vai abençoar, vai ajudar. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Aí ele mudou o cardápio para todo mundo. Ah, vocês vão agora comer esse outro cardápio, porque não é possível. Olha como são esses jovens. Verso 17. Ora, esses 4 jovens, veja, Deus deu, de novo aquele verbo lá, o Natã, deu, concedeu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu, de novo, concedeu inteligência de todas as visões e sonhos. Depois desse momento, né, de fidelidade para com Deus, Deus também foi fiel com os seus filhos. E ele concedeu inteligência àqueles jovens. E para Daniel, ele ainda concedeu a inteligência para a revelação de sonhos e visões. Verso 18.
Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. E aí no verso seguinte, né, nos diz a palavra de Deus, né, que em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o mundo. Notem, amados, Deus foi fiel para com Daniel e os seus companheiros, porque, em primeiro lugar, eles foram fiéis a Deus. Então, eu lhes digo, queridos, você que me assiste essa noite, vale a pena ser fiel a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Eles foram, confiaram em Deus e Deus os presenteou com uma sabedoria inigualável. Não havia, fora deles, outros jovens que tivessem a sabedoria que eles tinham. Deus foi fiel para com aqueles que lhe foram fiéis. Então, amados, nós podemos e devemos ter isso em nosso coração, o desejo de ser fiel a Deus sempre. Então aí está um resumo, né? Claro que poderíamos falar muito mais, né? O comentário adventista, bíblico adventista, ele traz muita coisa aí do capítulo 1. Mas a essência, né, do capítulo 1 é isso que acabamos aí de passar para vocês. Que Deus realmente possa nos abençoar e que continuemos, né, a sermos fiéis a Deus em todos os aspectos da nossa vida, como foi Daniel e os seus companheiros. Vamos orar ao Senhor? Bom Deus, bom Pai, nosso muito obrigado a oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite de estudarmos o 1º capítulo do livro de Daniel. E há um exemplo maravilhoso a ser seguido de Daniel e os seus companheiros. Mesmo longe de suas famílias, cativos, em um país estranho, em um país idólatra, eles tomaram a resolução firmemente de permanecerem fiéis a Deus em todos os aspectos das suas vidas. E o Senhor os abençoou. Da mesma forma, ó Deus, estamos vivendo os embates dos últimos dias deste mundo. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a colocar em nosso coração o desejo de sermos realmente fiéis ao Senhor. Portanto, esteja conosco nessa noite, nos dê uma noite de sono reparador e uma semana muito abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero agradecer a tua participação, né, nesse primeiro programa referente às profecias de Daniel, livro de Daniel. Que Deus realmente possa te abençoar e que na semana que vem, se Deus nos permitir, possamos então ter mais um estudo desse precioso livro chamado Daniel. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite e até a semana que vem. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel além do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha
Salvador.